Fala pessoal, hoje vamos para Mato Grosso do Sul. Vamos ver como é que foi a construção do Parque das Nações Indígenas. Como que a engenharia civil conseguiu conciliar, junto com a arquitetura, a cultura local, cultura indígena. O vídeo ficou bacana demais. Um abraço do Tartaruga. Hoje vamos falar sobre uma das construções mais incríveis e memoráveis do estado de Mato Grosso do Sul, o Parque das Nações Indígenas. Esse parque é um marco não só pela sua grandiosidade e beleza, mas também pelos detalhes técnicos impressionantes envolvidos na sua construção. E se você é como eu apaixonado pela engenharia civil e pela aplicação prática de todo aquele conhecimento técnico que a gente adora, esse vídeo é para você. O Parque das Nações Indígenas é um dos maiores parques urbanos do Brasil, com uma área de 119 hectares. O projeto do parque foi pensado para ser um espaço de integração entre natureza, cultura e urbanização, o que já é um desafio enorme em termos de engenharia. Mas, além disso, ele é um exemplo clássico de como a engenharia civil pode transformar espaços urbanos, proporcionando bem-estar e lazer para a população. Aqui, a interdisciplinaridade da engenharia é essencial. Não estamos falando apenas de construção. Temos aqui um trabalho que envolve hidráulica, gestão ambiental, infraestrutura viária e uma série de técnicas de construção sustentável. Tudo isso aplicado em um projeto que equilibra natureza e urbanização de maneira impressionante. Se liga nos detalhes porque eu vou destrinchar cada um desses aspectos para vocês. E já mete o like no vídeo que esse conteúdo tá só começando e você vai curtir muito. Desde o início, o planejamento do Parque das Nações Indígenas foi pensado com o objetivo de ser um dos maiores parques urbanos do Brasil. Só para dar uma ideia da complexidade, a área do parque é maior que muitos bairros inteiros. E quando você está lidando com uma área dessas proporções, o planejamento urbano se torna fundamental. A equipe responsável teve que considerar fatores como o fluxo de pessoas, espaços de convivência, áreas verdes preservadas e até a proximidade com importantes vias urbanas de Campo Grande. E aqui entra uma coisa muito interessante: o uso inteligente da geometria. Cada espaço do parque foi milimetricamente calculado para garantir que as áreas de lazer, cultura e preservação ambiental não apenas coexistissem, mas se complementassem de forma harmoniosa. E falando em números, o parque também abriga um lago artificial de 700 mil metros quadrados, que é um verdadeiro desafio hidráulico. A construção desse lago exigiu um controle preciso de fluxos de água e um projeto de drenagem sofisticado para garantir que a água fosse corretamente distribuída, evitando problemas como enchentes ou erosão nas áreas próximas. Já tá curtindo? Então aproveita para comentar aqui embaixo qual outro projeto icônico você gostaria que eu analisasse em um próximo vídeo. Uma das questões centrais na construção do Parque das Nações Indígenas foi a sustentabilidade. Estamos falando de um parque que não é só um lugar bonito para visitar, mas também um exemplo de como a engenharia civil pode criar espaços que respeitam e preservam o meio ambiente. Aqui entraram em cena técnicas modernas de construção sustentável. Por exemplo, o uso de materiais reciclados na pavimentação de algumas áreas e a implementação de sistemas de captação de água da chuva, que ajudam a manter os jardins e o lago sem desperdiçar recursos naturais. Além disso, o parque foi projetado para minimizar o impacto ambiental, com plantio de espécies nativas e um design que favorece a ventilação natural e a iluminação solar nas áreas abertas. Ou seja, desde o início o projeto já foi pensado para ser autossuficiente em termos de manutenção ambiental. A construção civil está entre os setores que mais consomem recursos naturais. Pois é, por isso a gente tem que pensar em soluções inteligentes desde o planejamento. E claro, todo esse cuidado com a sustentabilidade faz com que o Parque das Nações Indígenas seja um dos projetos mais importantes do estado. Curtiu essa parte? Então aproveita e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo vindo por aí. Agora vamos falar da infraestrutura, que é um dos pontos mais fascinantes desse projeto. Toda a base do parque foi pensada para suportar tanto o fluxo de visitantes quanto as demandas da natureza ao longo dos anos. Para isso foram utilizadas técnicas de engenharia avançada, como estudos de solo detalhados e a implementação de fundações reforçadas nas áreas de maior tráfego.
Além disso, a obra contou com o uso de softwares de modelagem 3D para simular a disposição das estruturas, o que permitiu uma otimização incrível no uso de materiais. O que mais me impressiona é a aplicação da geometria analítica nesses projetos. Cada ângulo, cada curva do parque foi calculado para maximizar o espaço útil e garantir uma estrutura resistente ao desgaste do tempo e do uso intenso. O parque também é um excelente exemplo de como a tecnologia de ponta pode ser usada para criar projetos mais eficientes e seguros. Foram utilizados sistemas automatizados para o controle de irrigação, iluminação e até para o monitoramento da estrutura das pontes e passarelas. E galera, só quem trabalha com isso sabe o quanto é importante garantir que tudo funcione com precisão. Um erro no cálculo de forças, por exemplo, pode comprometer a segurança de toda a obra. Mas, como sempre, a engenharia está aí para resolver. Se esses detalhes técnicos também te fascinam, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. O Parque das Nações Indígenas não é só uma obra de engenharia de destaque. Ele também carrega um enorme valor simbólico e cultural. Como o nome já diz, o parque homenageia as diversas nações indígenas que habitam a região. Para isso foram integrados ao projeto elementos culturais dessas nações, como arte indígena e espaços temáticos que refletem a rica herança cultural do Mato Grosso do Sul. Além disso, o parque abriga o Museu de Arte Contemporânea, Marco, e o Museu das Culturas Dom Bosco, dois importantes centros culturais da cidade. E olha só como a engenharia entra em ação de novo. O projeto arquitetônico desses museus foi desenhado para harmonizar com o entorno natural, utilizando linhas suaves e materiais que se integram ao ambiente. A construção desses espaços exigiu um grande conhecimento de arquitetura moderna e engenharia estrutural, já que foram utilizadas técnicas de construção que garantem a longevidade das edificações, mesmo em uma área tão extensa e com características ambientais tão diversas. Se você já visitou esse parque ou tem vontade de conhecer, comenta aqui embaixo. É sempre bom saber se o que estamos falando está realmente conectando com vocês. O Parque das Nações Indígenas é uma obra-prima da engenharia civil que combina natureza, sustentabilidade e cultura em um só espaço. Um verdadeiro exemplo de como a engenharia pode transformar a vida das pessoas, criando ambientes que não só são belos, mas também funcionais e sustentáveis. Se você curtiu essa análise técnica e quer mais vídeos como esse, então deixe o seu like para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e claro, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!